Em agência.eclésia.pt encontra publicadas outras notícias da atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Agora falamos com Maria Celina Pires, da Associação Leigos Voluntários de Unianos. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Nas jornadas de pastoral juvenil e pastoral missionária, debate-se este tema, Ide e Anunciai. Foi responder a este desafio, foi a resposta a este desafio que fez com que partisse para a missão? De certo modo, sim. Muito boa tarde, primeiro que tudo. Mas sim, de certo modo foi esse desafio, que é um desafio e é uma inquietação que eu já tinha há alguns anos. Portanto, desde há muito tempo que tinha esta vontade, esta inquietação de partilhar a minha fé em Jesus Cristo, a minha experiência de vida, quer profissional, quer pessoal, com outros povos. E foi essa vontade que se concretizou este ano. Portanto, durante o verão, esteve quanto tempo em terras de missão? Um mês. Um mês de agosto. E portanto, onde? Em Moçambique, em Lixinga, na província de Niassa. Nesse trabalho missionário, durante esse trabalho missionário, que desafios é que foi enfrentando, que trabalho é que foi concretizando? A ALVT tem a preocupação de dar alguma formação aos voluntários antes da sua partida. Também foi o caso, portanto, houve um período de formação aqui em Lisboa e depois partimos para a missão. Aí os desafios são constantes e são muito grandes, porque embora nós já tenhamos levado um projeto mais ou menos programado, a realidade depois leva-nos sempre a tentar ajustar e também a perceber a realidade em que estamos inseridos, não é? De maneira que este ano era vocacionado sobretudo para a formação ao nível da educação, em que tivemos uma intervenção junto de várias comunidades ligadas à educação, quer seja nas escolinhas, que corresponde ao fim e ao cabo ao nosso pré-escolar, mas um bocadinho ainda sem portanto, era vocacionado aos monitores. Esses monitores não têm uma formação de educadores de infância, como temos aqui em Portugal. Depois também houve uma outra formação para os professores do primeiro ciclo e ainda tivemos o grato convite de falar para estudantes da Universidade Católica dentro da pastoral juvenil e também para os professores dessa universidade. É possível, durante o mês de trabalho em missão, o desenvolvimento de projetos que transformem as sociedades onde se inserem? Bom, eu gostaria de acreditar que sim, porque, enfim, talvez até por uma questão de defeito profissional, eu sou professora e, portanto, não vejo logo os resultados no imediato, só se verão daqui a algum tempo. E penso e gosto de acreditar que qualquer intervenção tem sempre depois um resultado que esperemos que seja sempre positivo. O mesmo aconteceu comigo, porque a partilha e o enriquecimento que eu tive durante este mês em missão superou qualquer expectativa que eu pudesse ter. Foi um enriquecimento constante, uma partilha em que me foi dada a conhecer uma realidade que eu não conhecia assim tão bem, embora estivesse mais ou menos preparada, mas a realidade muitas vezes é maior do que a ficção. E portanto foi nesse espírito sempre de uma grande partilha e de um grande acolhimento, porque me senti sempre muito bem acolhida. As propostas que foram levadas neste campo de formação foram sempre com uma dinâmica, levando por base uma dinâmica de grupos que nos permitisse ouvir e falarmos, até haver sempre um pouco de debate no final de cada sessão de formação, e isso foi muito, muito, muito enriquecedor. Acredito também que o trabalho que desenvolveram em Moçambique, no caso, insere-se numa missão, na atividade missionária de sacerdotes ou religiosos que lá estão durante todo o tempo. Sim, tem sempre a ver com portanto, neste caso foi junto da Diocese de Lixinga, que foi, ao fim e ao cabo, a pessoa que, na pessoa da Irmã Maria José, que nos acolheu, não é? E, portanto, seria... É missionária em Lixinga. E, portanto, foi designada pelo Sr. Bispo Dom Hélio, em que foi a coordenadora principal das atividades lá,
em que nós já, como falei, já tínhamos o tal projeto mais ou menos feito. Portanto, é um projeto da Associação Leigos Voluntários Unianos. Exatamente. Portanto, e sobretudo educativo este projeto? Neste caso, educativo. A Associação, evidentemente, tem outras vertentes, não só na educação, na saúde, também no meio ambiente, mesmo ao nível de pessoas que estejam mais ligadas à agricultura e que possam ajudar nesse aspecto. Por exemplo, a minha estada em Moçambique foi de um mês apenas, porque corresponde ao meu mês de férias, mas temos neste momento uma voluntária que vai estar durante um ano e é engenheira civil e, portanto, está a ajudar também dentro da sua área a diversos projetos de desenvolvimento. Que continuidade existe depois entre o estar em missão, a concretizar estes projetos, e os restantes meses do ano? Vai existindo ligação entre Moçambique e Portugal, feita nomeadamente através da Associação Leigos Voluntários Unianos? Vai, eu penso que há sempre uma presença grande, portanto, porque hoje em dia as novas tecnologias até permitem com maior facilidade, não é? As pessoas podem falar através do Skype ou de outra maneira e torna-se mais simples e mais eficaz o contacto. Também quando, porventura, alguém que está mais próximo da realidade de Moçambique, que está lá como missionário, vem à Europa, a Portugal ou outro sítio qualquer, há sempre um encontro no sentido de uma aproximação. Os projetos de ajuda concretizam-se só nesse mês em que se realiza voluntariado missionário ou também se percorrem os vários meses do ano? Pois, no meu caso concreto foi durante este mês, mas há outros voluntários que vão estar por 1 ano, 2 anos, portanto é ao longo do ano. No entanto, estes pequenos apontamentos de ações educativas, de ações formativas que se fazem durante um ano, penso eu que poderão vir a ter ser mais consubstancializados, porque por exemplo, neste momento eu continuo ligada à Alvd, não é? E com muito gosto, e portanto também me parece que a partir desta experiência que eu tive e daquilo que eu posso contribuir, poderei tentar ajudar a formar outras pessoas que queiram ir. Se no caso não poder repetir a experiência. E há outros projetos, outras formas de ajudar a partir de cá que a Associação propõe? Sim, a Associação tem várias vertentes, não é? Nesta parte é a formação, tem a parte também da evangelização que também foi feita, que até houve a oportunidade de levar um novo livro escrito pelo Padre Dérito, o Credo, que foi muito interessante junto às comunidades cristãs, porque foi uma outra forma de encarar e de mostrar também a nossa fé. É um livro que está escrito em jogral e que permite a participação dos grupos e de uma forma muito interessante e muito eficaz. E, por outro lado, também a Alvd tem por missão enviar livros, não é? Num país em que ainda não há bibliotecas muito consistentes, portanto, a ideia é enviar o máximo de livros possível. Já foi enviado um contentor para a Universidade de Lexinga. Penso que a iniciativa será alargada também a outros níveis de ensino. Portanto, projetos onde se cumpre esse mandato do Ide e Anunciai que caracteriza o cristianismo, caracteriza a Igreja Católica desde há 2000 anos. Exatamente. Acredito que sim. Agradeço por isso ter estado aqui neste programa a partilhar esse projeto de voluntariado missionário. Muito boa tarde e muito obrigado.